contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para subversão, em outras versões, perversão, dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a uma impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, em algumas versões está rói como uma gangrena, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O selo de Deus sobre a igreja que Ele conhece e a igreja que é o verdadeiro cristão, feita, aliás, pelos verdadeiros cristãos. O Senhor, os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém mesmo, ou a si mesmo, se purificar destas coisas, este será utensílio ou vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, em algumas versões ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva em contenda, e sim seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também para o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Só até aí. Estende a mão para cá, por favor. Ore por mim agora. Senhor Jesus, não fui eu, foi o Senhor quem me deu essa palavra, e é o Senhor quem vai confirmar no coração da sua igreja. Por favor, que esta palavra, por mais difícil que possa ser ou parecer, ela, Senhor, cumpra o seu propósito para o dia de hoje. Senhor, que ela penetre nos nossos corações, Senhor, e que ela cresça e frutifique, e que através do nosso fruto, Senhor, pessoas sejam abençoadas pelo poder do Teu nome. Usa-me como instrumento de bênção nas Tuas mãos, por favor. Usa-me como vaso de honra, para a glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém
e amém, Jesus. Amém? Pode sentar. Aleluia. A igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja que explodiu. O princípio da igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, foi uma igreja que explodiu em crescimento. Ela crescia muito e muito diariamente, diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz que esta igreja lá de Atos dos Apóstolos era uma igreja que tinha muita comunhão entre todas as pessoas, entre todos os irmãos. A igreja lá dos primórdios era uma igreja que caía na graça do povo diariamente, e que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que diariamente, ou seja, todos os dias, ia sendo o quê? Salvos. A igreja era uma igreja poderosa, era uma igreja que compartilhava tudo que tinham uns com os outros, e não havia necessitados entre eles, porque ninguém considerava alguma coisa somente o quê? Sua. Ou seja, se eu tenho algo, isto não é apenas para mim, mas é para todos. Se eu tenho uma casa, a minha casa ela serve para abrigar quem precisa. Um alimento, venha. Um pernoite, vem. Irmãos, eu não vou falar isso para minha glória, porque eu não preciso disso. Nós já acolhemos muitas pessoas na nossa casa. Esses dias eu vi uma pessoa, um ministro, dizendo a respeito do comunismo, que eles gostam, e usou o texto de Atos para dizer que a casa, só não a deles, né, mas a casa dos outros e os bens dos outros tem que ser compartilhado. Por isso que o comunismo é bom. Usou o texto bíblico, eu falei, oh glória. Mas nós sempre recebemos muitas pessoas na nossa casa, com prazer e com alegria. Muitas vezes nós não tínhamos nem condições de receber. Ainda assim, ninguém nunca entrou na nossa casa sem ser alimentado, sem ser acolhido, sem receber oração. Uma vez, anos atrás, a Mariana era muito pequenininha e ela passou mal e nós fomos levar ela no médico, eu e minha irmã. E aí nós estávamos aleluia, de saída do hospital, o hospital estava fechando, tinha horário, hospital Darcy Vargas, hospital infantil, e tinha uma mãe com uma filhinha com câncer, e ela vem do interior, vem de ambulância. Você sabe, outro dia eu falei a respeito disso, né? Quando eu falei a respeito de Naamã, na lepra, imagina viajar, hoje viaja, eu falei isso aquele dia, viajar de ambulância de longe, imagina naquela época a viagem que ele fez com lepra, no lombo de cavalo, numa carruagem, e a ambulância deixou elas lá, mas o hospital fechou à noite, e o segurança, o diretor do hospital não deixou a mulher ficar dentro, nem deitada num banco ali da recepção, e mandou sair, e ela estava do lado de fora. Quando eu passei com a minha irmã, nós vimos a mulher com a criança no banco, ali fora. Aí eu parei, tá tudo bem? Tá, a mulher estava chorando. Ah, não, tá tudo bem, é porque... eu trouxe minha filha para fazer o tratamento, para passar no médico, mas é só amanhã. E
Eles não deixaram a gente ficar lá dentro. Eu fui até a portaria, falei com segurança. Não pode. Falei, pelo amor de Deus, quem é que vai punir vocês por deixar uma mulher com a criança? Gente, aí eu falei para ela, se você confiar, você vai para minha casa, chega lá, você toma um banho com a sua filha, você come, e logo cedo eu te acordo. Eu não vou poder te levar porque eu trabalhava no Embu, mas eu te dou o dinheiro para o táxi, eu te coloco no táxi e você vem para o hospital. E como estava eu e minha irmã e a minha sobrinha pequena, ela aceitou. Levei minha irmã para a casa dela com minha sobrinha, levei ela para casa, aí tomou banho, minha esposa já levantou, era tarde da noite, fez comida, comeram. No outro dia levantei cedo, fui com elas até a estrada do Campo Limpo. Quando vinha passando um táxi, pagamos o táxi. Não falo isso para minha glória não, Deus sabe, viu, irmãos? Deus sabe. E Deus sabe o que nós já fizemos por aí afora. Essa igreja lá de Atos é a igreja que representava nitidamente a suprema vontade de Deus, da comunhão e do amor. Eles comiam pão juntos, diz o texto de Atos dos Apóstolos. E eles estavam todos os dias juntos no templo, na casa de Deus, orando, buscando. Não tinha desculpa, não tinha chuva, não tinha calor, não tinha falta de dinheiro, não tinha nada que impedisse a igreja do primeiro amor de estar na casa do Senhor. A igreja, ao longo do tempo, desde lá da sua fundação por Jesus e os seus apóstolos, ela vem passando por mudanças ao longo dos 2 milênios desde a sua fundação. E essa igreja tem passado por altos e baixos, por ondas do Espírito, como você já deve ter ouvido falar, como aconteceu lá na Rua Azusa, grande avivamento. Mas essas mudanças nos trouxe até o dia de hoje. E a igreja de hoje, esta igreja, e eu não digo a igreja do Vale das Virtudes, mas toda a igreja do Senhor no planeta, ela não tem hoje a sua melhor versão. Eu diria até que é uma das piores versões dos 2 milênios que a igreja hoje chegou. Por quê? Porque a igreja se deixou contaminar pelo mundo. Como nunca antes houve tanta contaminação. Talvez porque nunca antes teve tantas mídias sociais. Talvez porque nunca antes teve tanto assédio moral contra a família, contra as crianças, contra os adolescentes. Talvez nunca na história teve tanto como tem hoje. E era previsível, porque a Bíblia diz que isso aconteceria. Esses dias eu vi um grande pregador que eu gosto, e ele dizia assim: que saudade, mais ou menos assim, da igreja dos anos 80 e 90. Eu vivi a igreja pelo menos dos anos 90. Naquele tempo aconteciam milagres quase todos os cultos, não era? Libertação, quase não precisava ser culto de libertação não. Culto de oração, chicote estalava, demônio manifestava, tinha que sair. Culto da família, não importava. Curas constantes. Foi uma época onde muitos dentes de ouro. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar do aparecimento de dente de ouro? A pessoa orando, clamando, e dente de ouro aparecia. Esses dias eu fui para o monte e eu pensei: o que está acontecendo? Eu fui sozinho para o monte. Quando eu fui subir o monte, tinha um enxame. Se eu posso chamar de enxame é de abelha, né? Mas era vagalume. Vou usar o mesmo termo porque eu não conheço outro. O coletivo de vagalume eu não sei, então vai enxame. E aí, irmãos, o monte estava coberto de vagalume.
Parecia um céu estrelado, só que verde. Eu tentei, mas o meu celular não é da melhor categoria. Não conseguiu captar. Se eu tivesse com a da minha filha, com o do meu genro, eu tinha conseguido. Eu queria até fotografar para trazer. E aí lembrou a época que as pessoas subiam para o monte e o mato encandecia. Quem já ouviu falar? As folhas do mato, é verdade, pastor? As folhas do mato, elas encandeciam. Eu sou de uma época que a gente ia orar no monte e o chuvaral começava a descer e a gente começava a orar: Senhor, tem misericórdia. Já era por volta de 2 da manhã, chuva caindo, frio porque era inverno. A gente levava uma jarrona, um recipiente com chá quente para aguentar. Lembra dessa época? Lembra? Levava um recipiente com chá para esquentar, porque era 2, 3 horas da manhã. Nós estávamos lá clamando no meio do monte. Aí começou a chover, além do frio, a chuva, e nós começamos a orar, irmãos, e Deus abriu uma clareira no céu, aonde nós estávamos, e a chuva caía no mato ao redor e não vinha uma gota em nós. Nós somos dessa época, mas essa época passou. Essa época ficou para trás. A igreja se envolveu em escândalos, caiu em descrédito perante a opinião pública, porque pregou mais sobre prosperidade do que sobre caridade, mais sobre emoção do que sobre salvação. E aí a igreja começou, ao invés de cair na graça, ao invés de ter a simpatia, começou a ter a antipatia das pessoas. E não pense que nós estamos fora, excluídos, porque nós fazemos, como que diria, parte do mesmo bolo. Não importa quanto a gente faça aqui dentro, lá fora o que se vê e a imagem que se tem é que a igreja evangélica, infelizmente, só pensa em dinheiro. E é assim, um faz e todo mundo paga. A igreja atual tem produzido crentes fracos, crentes que não precisa ser ameaçado de morte para negar Jesus, não. Não precisa, é só falar que vai cortar a internet, que alguns já declinam. Quem? Vou ficar sem internet? Ou você nega Jesus ou você fica sem internet. Não, eu nego. Se ficar sem internet ninguém merece. Seria cômico se não fosse trágico. Aquela igreja dos anos 80, 90 lembrava um pouco a igreja lá do Atos. Pastor, você quer dizer que a igreja de Atos dos Apóstolos não tinha problema? Tinha, claro. Aonde há aglomeração de pessoas, quem aí faz parte de uma família biológica? Tem problema na tua família? Quantos vivem dentro da tua casa? A quantidade que tem aqui? Tem problema. Qualquer crítico honesto, qualquer observador honesto das religiões vai dizer que a igreja de hoje é a pior versão. Fraca, doente espiritualmente, uma igreja que está dormindo. Semana passada, eu nem sabia que essa mensagem de hoje era uma continuação da semana passada. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar, urgentemente, acordar do sono de beleza, a fotinho no Instagram. A igreja precisa começar a postar mesmo coisas de Deus, a mostrar para que ela veio. A igreja precisa começar a andar com a Bíblia debaixo do braço. A igreja precisa começar a se vestir. A igreja precisa começar a falar, a andar com as pessoas que pensam igual a ela, porque o que a igreja pensa é o que Deus pensa. Pelo menos é isso que eu penso, para fazer um trocadilho. Pelo menos é assim que eu acredito. O texto, ele fala que a igreja tinha problemas.
E o apóstolo está dizendo: numa grande casa há muitos vasos, uns para a honra e outros para a desonra. E ele está usando aqui uma metáfora, uma figura de linguagem, para fazer uma comparação entre pessoas e um utensílio, um vaso. E um vaso, um utensílio, um recipiente, para ser mais claro, um pinico poderia ser um vaso, é um recipiente, um utensílio, ou um vaso de flores para embelezar a casa de Deus. E ele está dizendo que numa grande casa há vasos de honra e há vasos de desonra. Existem dentro da casa pessoas que realmente querem honrar o nome de Deus, pessoas que aguentam firme qualquer afronta do inimigo ou qualquer afronta de alguém usado pelo inimigo. Tem pessoas que, para não envergonhar o nome de Deus, se calam. Não difamam, não fofocam, não fica na rede social ou no telefone. Eu não falo nada, não fala nada na frente, mas atrás tem uma língua terrível. E quem são então os vasos de honra, que se purificam, segundo o texto, destas coisas, ou que não se contaminam com estas coisas? Preste atenção, quais são as coisas a qual Paulo está se referindo? Não é qualquer coisa. Ele está falando de algo que, uma das coisas que mais contaminam e destroem a igreja. E no versículo 14, ele diz quais são as coisas. Recomenda essas coisas. Ele está dizendo, recomenda, ou seja, fala, ensina essas coisas. Olha o que, eu vou usar o meu texto, tá? No meu texto está assim: dê testemunho solene. Essa palavra solene significa o quê? Alguma coisa referente à solenidade. Não é para você falar de qualquer jeito. Faça um evento, chame as pessoas e dê testemunho. Diga, Paulo está falando para quem isso? Seu filho na fé, Timóteo. Fala para a igreja que você está cuidando, para ela, não andar em contenda de palavras que para nada aproveitam, a não ser para a subversão dos ouvintes. Sabe aquela coisinha que você está falando às vezes com o outro ali, que você acha que ninguém está ouvindo, mas tem um irmão passando do seu lado, aí ouve você falando? Sabe aquela coisa que você está falando no ônibus, às vezes falando mal da igreja, falando mal do líder, falando mal do irmão, e você está lá no ônibus, e você pensa que ninguém está o quê? Te ouvindo. Irmãos, isto é um ato espiritual, cujo efeito espiritual já é danoso só pelo ato, independente de alguém ouvir ou não. Mas ele está dizendo que ainda é pior, porque a pessoa vai receber consequência. Mas o pior é quando alguém ouve. Porque quando alguém ouve, você subverte, você perverte, você transtorna a mente da pessoa e faz a pessoa pensar: poxa, mas eu pensei que a igreja aqui era uma bênção. Poxa, mas eu pensei que o meu líder era uma bênção. Meu Deus, o que está acontecendo? E a pessoa fica o quê? Confusa. Confusa.
E ele continua. Que coisas são essas? No versículo 15 ele dá um conselho que serve para todos, mas ele dá específico para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Às vezes o pastor não quer ouvir fofoca, não quer ouvir, ou não quer ouvir o outro falar mal. Irmão, a hora que Deus curar teu coração, você vem e conversa comigo. Por quê? Para evitar que a pessoa continue pecando, falando. Ele fala, ó, evita essas coisas. E ele continua: pois os que delas usam passarão para uma impiedade ainda maior. Ou seja, quem faz isso é ímpio, mas se continuar fazendo, se torna cada vez mais ímpio, uma impiedade cada dia maior. E aí ele continua: além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. As pessoas que fazem isso, o que elas fazem, o que elas estão fazendo, é como um câncer, é como uma gangrena. E a pessoa contaminada é como se fosse um órgão, uma parte do corpo, que por causa da contaminação vai acabar o quê? Morrendo, sendo amputado. Talvez quem faz e quem gosta de falar as coisas, mas eu estou falando para uma pessoa madura. Eu já vi muitos pastores, lá no auge, em que em algum momento ouviram ou pensaram, e a mente transtornou, e caíram. Não pense, não somos nós que temos que julgar a maturidade de alguém para falar para aquela pessoa algo que vai causar mal para aquela pessoa. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sociedade, seja na sua família. E aí ele continua sobre os falatórios inúteis. E aí ele fala que eles corroem, entre os quais Himeneu. E aí ele diz: e estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Ele fala de um tema específico sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. E Paulo ensinava uma coisa, Timóteo ensinava aquilo que Paulo ensinava para ele, mas tinha quem não aceitasse dentro da igreja o ensinamento. E aí saía pela igreja fazendo o quê? Ensinando o contrário, falando o contrário do que Paulo, do que Timóteo estavam o quê? Ensinando, fazendo oposição. Ouça, irmãos, porque ainda não acabou. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Alguém na igreja pode ser enganado por essas pessoas, só que Deus conhece os que são dele. Ainda que essas pessoas que estão sendo enganados pensem que quem está enganando é uma pessoa de Deus e está dizendo a verdade, Deus é que sabe quem são os dele mesmo e quem não são. E não vai ser enganado por muito tempo. Não vai ser enganado por muito tempo. Se os vasos de honra são os que não fazem essas coisas, porque ele diz: quem se desvia, quem se purifica destas coisas é vaso quê? De honra. Quem não entra em falatório, em contenda, em discussão, em fofoca, quem não se mete com essas coisas, quem se desvia dessas coisas
é o quê? Vaso de honra, apto para toda boa obra e para ser utilizado pelo Senhor. Se os vasos de honra são os que se desviam dessas coisas, os de desonra são quem? Os que fazem essas coisas. Os de desonra são os que criam contenda, que falam demais, que fofocam, que se levantam contra os seus líderes. Não há família que sobreviva a constantes contendas e brigas, e fofocas e discussões. Não há empresa, por mais bem gerida que seja, que se sustente diante de cooperadores, que é o nome moderno para os funcionários, e que eu concordo, são cooperadores mesmo, aonde os cooperadores não vestem a camisa, estão sempre reclamando de alguma coisa. Essa empresa não sobrevive, essa família não sobrevive, uma nação não sobrevive, uma igreja não sobrevive. Porque a igreja, ela tem que gerar frutos diária, mas a igreja onde há contenda, onde há fofoca, ela perde frutos, porque a gangrena se estabelece, o câncer se estabelece e começa a contaminar, e aí Deus começa a cortar, porque mesmo o gangrenado, mesmo o membro contaminado, tinha que não se contaminar, e esse corte é a perda da salvação. É a perda da salvação, por ter dado ouvidos. A boa notícia é que os vasos de desonra podem ser consertados e transformados em vaso de honra. Desce à casa do oleiro, Deus disse para Jeremias, e olha a obra do oleiro, com o qual ele faz com barro nas suas mãos. E ele desceu e olhou, e o barro, e ele estava lá com a sua roda, fazendo um vaso. De repente o vaso se desfez na mão dele, e ele pegou outro, pegou novamente e começou a fazer. E o Senhor disse: eu não poderei fazer com a casa de Israel o que o oleiro está fazendo com esse vaso? Eu não poderei arrumar, fazer de novo? Diga para o teu irmão: que boa notícia. O vaso de desonra pode virar vaso de honra. Paulo era um camarada inteligentíssimo, poliglota, versado nas maiores filosofias, estudado aos pés de Gamaliel, como ele mesmo relata. Teve um dos melhores mestres, mas ele não sabia que ele era um vaso de desonra, perseguindo a igreja do Senhor, falando mal da igreja do Senhor. Quando você fala mal de um irmão, você está falando mal da igreja. Diga para o teu irmão: quando você fala mal de mim, diga, você está falando mal da igreja do Senhor. E Paulo perseguia a igreja, e Paulo estava matando, quem sabia? Os membros da igreja, por achar que era vaso de honra, que estava fazendo as coisas para Deus, e estava sendo uma pedra de tropeço. Só que o Senhor olha para ele e diz: esse aí para mim é um vaso escolhido para ser vaso de honra. Olha para o teu irmão, diga: Deus te escolheu para ser um vaso de honra, para ser um utensílio de bênção, para ser usado nas mãos do Senhor. Oh glória! Para ser usado nas mãos do Senhor. Eita Deus! Só tem um problema: tem que descer na casa do oleiro. E no mesmo livro de Jeremias, ele diz, se não me engano no 42, veja o que eu vou fazer.
eu vou tirar de dentro deles o coração de pedra e vou colocar um coração de carne que vai bater igual a mim. Aleluia! E eles vão desejar almas. Ao invés de brigar entre si, ao invés de fofocar entre si, eles vão focar em crescer como a igreja do Atos dos Apóstolos. Eles vão passar a ter comunhão, vão estar na casa um dos outros, mas não é para fofocar, é para glorificar, é para orar. Eles vão vir para a igreja todos os cultos para buscar a presença do Senhor, do Deus vivo, todo-poderoso. Se nós buscarmos comunhão dentro da igreja, nós vamos ter comunhão dentro da nossa casa, nós vamos ter comunhão no nosso trabalho, nós vamos ter comunhão no bairro, na rua, no prédio onde você mora. Se você buscar comunhão com o corpo de Cristo, daqui vai sair a bênção e a comunhão para todas as áreas, a paz para todas as outras áreas da sua vida. Como você vai ter paz na sua casa se no corpo de Cristo você não tem paz? Como? Paulo se deixou ser transformado, reconheceu os erros que cometia com relação à igreja do Senhor, que ele estava matando. Apesar de Paulo ser muito duro em muitas de suas cartas, a ponto de entregar em Atos dos Apóstolos capítulo 5, o corpo de um ao diabo. Lê lá. Entrega o corpo desse aí ao diabo, para ver se salva pelo menos a alma. Em outras palavras, foi isso que Paulo fez. Entregou. Tó, Satanás, cuida aí, come a carne dele, para ver se ele muda, para ver se o coração é trocado por um coração de carne, para que ele aprenda a ter comunhão com as pessoas e com Deus, porque ele vai morrer por causa do pecado que já habita na carne, mas a alma vai ser curada. A alma vai ser curada. Ele vai morrer provavelmente de uma doença grave, mas a alma vai ser curada, vai estar salvo. Isso é o que importa. E Paulo entregou a vida daquele depravado, segundo o texto bíblico, ao diabo. Apesar de Paulo ser assim duro em muitas das suas cartas, que são cartas que falam a respeito, se você vê as cartas paulinas, ele direciona a carta falando de algum problema que está acontecendo na igreja. A maioria das suas cartas foram escritas em prisões. Então ele não estava onde? Na igreja, ele estava preso. Mas a notícia de que a igreja estava errando chegava até ele. Tem um texto que ele diz: não estava eu com vocês em espírito quando vocês estavam fazendo. Ou seja, Deus revelava o que a igreja estava fazendo, e aí ele mandava uma carta de exortação para que a mudança acontecesse. Mas apesar dele ser duro em muitas cartas, aqui ele demonstra a importância de ser um servo que disciplina com mansidão, até que seja possível a mansidão. É importante disciplinar com mansidão, até que seja possível a disciplina com mansidão, porque até Jesus um dia passou a mão nas cordas, no chicote. Estão fazendo da casa de meu pai mercado. Foi ou não foi? Irai-vos, mas não. Às vezes a disciplina com mansidão passa para a disciplina com ira, mas não com pecado. Quem está entendendo, diga amém. Se o desejo de Paulo, através da disciplina, no versículo 25, ele fala o que ele queria que a disciplina fizesse. Disciplina com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, a disciplina, ou seja, mostrar para a pessoa o que ela está fazendo de errado, é para trazer o quê? Arrependimento. Mas o texto continua dizendo que
tem mais uma coisa que vai acontecer: arrependimento para conhecer plenamente a verdade. Porque a pessoa acha que o que ele está fazendo é certo. Não, eu estou certo, essa é a verdade. Está equivocado. A disciplina vai trazer o arrependimento e fazer a pessoa entender que ela está errada. E ela vai conhecer a verdade. E aí, além disso, de conhecer a verdade do arrependimento, ele continua, mas também um retorno à sensatez. A pessoa tem que entender: eu estou sendo louco, olha o que eu estou fazendo, olha o que as minhas palavras estão causando, olha o que as minhas atitudes estão causando na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, na igreja onde eu sou abençoado. Olha o que as minhas atitudes estão causando. Sensatez. Oh Deus! E ele continua, porque havendo então arrependimento, havendo reconhecimento da verdade, havendo sensatez, essa pessoa vai se livrar dos laços do diabo. Uma pessoa que age assim, ela não está percebendo que ela está enlaçada pelo diabo, está endemoniada. Esse é o termo. Mas ela acha que ela não está. Porque, tendo sido feitos cativos pelo diabo, por ele, cumprem a sua vontade. A vontade de quem? Do diabo. A pessoa que gera contenda, a pessoa que briga, a pessoa que fala, a pessoa que fofoca, a pessoa que murmura, a pessoa que não consegue compreender o irmão, a pessoa que não tem amor, a pessoa que não tem respeito, a pessoa que fala pelos cotovelos, essa pessoa está sendo usada pelo diabo, está cativa. E se ela encontrar a sensatez, a verdade, ela vai ser liberta. E ela vai viver em paz, e ela vai ter comunhão, e ela vai se tornar uma pessoa alegre, feliz, e vai ser um vaso de honra. Se um dia ela foi fazendo essas coisas, ela se tornou um vaso de desonra, cativo do diabo. Mas se purificar dessas coisas, volta a ser um vaso de honra. Oh glória! Deus é lindo, Deus é lindo. Vamos ser vasos de honra, irmãos? Vamos ser vasos de honra? Tu sabes muito bem. Fica de pé. Tu és tremendo. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sabe o que Jesus quer? A volta dos anos 80, a volta dos anos 90. Hoje nós vemos alguns sinais esporádicos em um lugar ou outro. Esses dias eu vi um sinal maravilhoso. Não sei quem viu a perna da criança crescendo. Quem viu? Quem quer ver esses sinais na igreja? Quem quer ser um vaso de honra, usado para fazer esses sinais? Uma boca que só profere bênção. Ser um profeta da motivação. Reconhecer as falhas. Reconhecer os erros. Tu te importas. Tu te importas comigo também.